E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Tá se preparando para as provas aí? Tá se preparando para o Enem? Tema muito importante hoje. Você já viu aí no título, você já viu aí na descrição, certamente. A gente hoje vai falar sobre patrimônio histórico, principalmente, especificamente para quem for tentar o Enem, para quem quiser se dar bem no Enem. Olha só, eu sei que muita gente acha esse tema, esse tipo de conteúdo, patrimônio histórico, um negócio assim meio parado, meio chato. E eu confesso a vocês que não é a área preferida minha, assim, mas todo ano eu preciso dar uma aula no cursinho sobre patrimônio histórico, porque o Enem ele entende que cumpre uma função educativa, tá? Assim, passando algumas coisas importantes e reflexivas aqui pra gente. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. E patrimônio histórico, ele é extremamente educativo. Tá? Então, assim, todo ano se cumpre uma meta aí, sempre a gente vai ter 2, 3 questões de patrimônio histórico. No final da aula a gente vai fazer uns exercícios sobre patrimônio histórico. Então, assim, não tem muito como fugir disso não, tá, gente? Então, assim, por mais que muitas pessoas achem que isso aí é chato, que não sei das quantas, tem gente que acha que não, tem... Bom, não é minha área, mas eu entendo que é extremamente importante. E eu preciso estudar isso, eu preciso preparar essas minhas aulas todo ano para passar para vocês. Então é uma aula mais rápida, porque aqui eu vou passar para vocês o que é necessário para poder fazer o Enem sobre patrimônio, tá? A gente não vai... Isso aqui não é uma palestra sobre patrimônio, ninguém está aqui no IFAM, que é o órgão responsável pelo patrimônio. Isso aqui é para você entender a importância, precisa entender o que é para poder fazer uma boa prova. Precisa entender para a vida, na verdade, mas para fazer uma boa prova, já que o nosso contexto aqui é um contexto de videoaula. Especificamente hoje, eu preparei essa aula para os estudantes, né, os meus alunos presenciais, tá? Porque eu considero que vocês são meus alunos. Tem muita gente que me encontra assim, às vezes fala assim, eu não tenho aula com você na sala de aula, mas eu me sinto aluno seu. E essa aula é muito importante, gente. Por favor, prestar bastante atenção, porque eu preparei uma apresentação de data show, né? Um data show PowerPoint, sabe como é que chama isso? Uma apresentação de slides, né? Mais fácil falar, para passar em sala de aula. Então hoje o esquema vai ser um pouco diferente. Eu vou me colocar numa janelinha aqui pequenininha aqui. Vocês já estão me vendo nessa janelinha pequenininha aí no canto da tela. Eu só não sei se vai ser aqui, alguma coisa assim. E eu vou passar os slides para vocês, que são poucos, tá? Não são muitos não, porque eu odeio apresentação de slide lotada de texto, aquela coisa toda. Mas é preciso passar alguma coisa importante. Já que eu tenho esse conteúdo pronto, que eu já passei, foi essa semana, eu passei em sala de aula. No final dessa apresentação aí a gente vai ter os exercícios. Então eu já vou colocando aqui para vocês. Qualquer coisa que você quiser anotar, você pausa o vídeo. Acho importante anotar, tá? Vocês vão ver que não é tão difícil assim, mas vamos começar. Eu vou acompanhar aqui do meu celular os slides para ver qual parte que eu estou passando primeiro, né? Primeiro a tela inicial. E depois a gente vê aí já o que é, né? Um conceito básico do que é patrimônio, que são bens materiais ou imateriais, o patrimônio são bens materiais ou imateriais, que têm uma dada importância, tá? Para aquela sociedade, para aquela comunidade ou para aquele grupo de pessoas. O que eu estou querendo dizer? A gente não olha para o patrimônio como uma coisa isolada, isso aí é coisa do tempo histórico, aquela famosa frase de quem vive de passado é museu, porque o museu não vive do passado, o museu vive muito de um presente. Um presente que é o quê? A construção do nosso presente. Não existe patrimônio ou museu, por exemplo, que seja estático. Ele tem que cumprir uma função educativa. A função do museu, a função do patrimônio é educar. E o patrimônio é só coisa gigantesca, grande. Como eu falei para vocês, ele pode ser material e imaterial. A gente já entra daqui a pouco nesses conceitos. Mas tem que ser uma coisa de importância só para aquela sociedade gigantesca? Não. O patrimônio pode ter uma importância para um grupo pequeno de pessoas, para uma cidade, pode ter importância para a sua família. Você sabia disso? Sabe aquela receita de família que você tem? Que a sua família está seguindo isso aí já há anos, quiçá há séculos, né? Aquela receita de família que a sua avó ela herdou da sua tataravó, que passou para sua mãe, que agora passa para você, passa para o seu pai. Sabe aquela receita? Então essa receita é importante de alguma forma para a sua família, não é? Então, porque ela une as gerações, ela une aquela reunião de família no domingo, ou sábado, ou qualquer outro dia. Então, essa receita, em determinado momento, ela pode ser catalogada e considerado um patrimônio. É para a sociedade?
Não, mas ela é para você, é importante. E ela tem uma função, ela não une a sua família, então o patrimônio tem uma função educativa, tá, gente? Por isso, assim, saber isso, você já está com meio caminho andado para fazer a sua prova e para entender a sociedade. Então o patrimônio ele é importante para a construção da sociedade presente. E como eu falei para vocês, o núcleo, a organização que cuida do patrimônio no Brasil, a autoridade máxima no Brasil é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tá? Então, assim, patrimônio tem que passar, patrimônio nacional tem que passar pelo IPHAN, é uma autarquia ligada ao Ministério da Cultura, que vai ter como principal objetivo aí passar para a gente, tá? Passar para todo mundo a importância de se preservar várias coisas aqui no Brasil, de se preservar o patrimônio, de se preservar uma cultura, por exemplo. Então, assim, falou em patrimônio no Brasil, obrigatoriamente a gente está falando do IPHAN. Mundialmente, o patrimônio aí, a autoridade máxima é a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura. Tá? Então, o IPHAN é brasileiro, a Unesco é mundial, eles estão ligados de alguma forma, porque tem patrimônio que é considerado histórico no Brasil e tem patrimônio que é considerado histórico mundialmente. Então, assim, aquele que é considerado histórico mundialmente, ele tem uma carga muito maior de, talvez não de preocupação, mas no entendimento que significa que ele faz parte da importância da construção de uma sociedade em termos mundiais, não apenas nacionais. Sabendo disso, então a gente começa a definir, a funilar um pouquinho do patrimônio aqui para a gente. A gente pode considerar um patrimônio ele material, tá? Que é definido pelos 4 livros do tombo, né? Que na verdade seriam os livros que definem o que é patrimônio no Brasil, tá? Os 4 livros do tombo, internacionalmente na verdade também, mas nesse sentido, o patrimônio ele pode ser considerado uma grande construção, ele pode ser considerado paisagístico, arqueológico, pode ser considerado paisagístico no sentido urbano ou natural. O que a gente está querendo dizer com isso? Prestem bem atenção. Uma cidade pode ser considerada um patrimônio dada a sua devida importância na história. Então, vamos dar exemplos aqui. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Aqui, pertinho de onde eu estou, sou de Belo Horizonte, para quem não sabe, patrimônio mundial. Ela é da Unesco, é pelo IPHAN e é pela Unesco também, se eu não me engano, acho que é pela Unesco. E Ouro Preto é considerado um grande museu a céu aberto. Ali a Praça Central, para quem já foi para Ouro Preto, que é a Praça Tiradentes, né? Que dizem que tem um obelisco ali em homenagem a Tiradentes, que é onde ele foi enforcado e tal, que ali você tem vários museus em volta. Quando você entra ali naquela praça histórica ali de Ouro Preto, você já está no museu, porque as construções já contam uma história e elas devem ser preservadas. Outro exemplo, a cidade de Paraty. No período colonial, ali era o foco, né, o porto onde, por exemplo, o ouro escorria, né, de Ouro Preto até Paraty, para depois ser levado para Portugal, e é uma cidade histórica belíssima, né? Tem muita gente que brinca, que fala que Paraty é Ouro Preto com praia, assim, mas nem praia tem Paraty, é Ouro Preto com mar, na verdade, né? Assim, é lindíssimo, né? Mas não tem nada a ver. Ouro Preto é Ouro Preto, Paraty é Paraty, só que tem, assim, cidades que têm sua importância para o período colonial, que contam uma história para a gente. É uma história de quem dominava, quem era Portugal, o Brasil era o quê? O Brasil era colônia. Então são cidades que contam histórias. E também você pode considerar o patrimônio material, isso que a gente está falando, por exemplo, matas, né, florestas, né, preservação ambiental, então ela deve ser preservada para sempre. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, é patrimônio material. Eu não tenho certeza, tá? Porque o Brasil tem muito patrimônio. Mas olha só, vocês estão percebendo o que é um patrimônio material? E dentro deste patrimônio material, não precisa ser só também bens imóveis, pode ser bens móveis também. Então, por exemplo, um quadro importante pode ser considerado patrimônio. Um exemplo disso é o quadro pintado pelo Pedro Américo, que é o Grito do Ipiranga, que a gente já falou aqui em videoaula, né? Que é o Grito do Dom Pedro I. Há também o esquartejamento de Tiradentes do próprio Pedro Américo. É considerado um patrimônio material e móvel, porque você pode movimentá-lo, né? Não é uma cidade. Então, vocês estão entendendo o que é o patrimônio material? Tem um detalhe que eu esqueci até de falar aqui do material que é importante, está aqui no meu celular que eu anotei, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que
O parque já é tombado pelo patrimônio, ele é paisagístico, mas dentro do parque você tem pinturas rupestres, né, das mais antigas aqui da América. Olha só que interessante. Então também é considerado um patrimônio. Estou só dando uns exemplos de vários outros que a gente tem. E vamos então para o patrimônio imaterial, também tombado pelos 4 livros do tombo. São patrimônios que não necessariamente você consegue tocar. Tocar, assim, no sentido de você fala assim, é uma cidade e você pode passear por essa cidade. Mas o patrimônio imaterial, que é extremamente importante e a gente tem de monte no mundo e no Brasil, ele pode ser considerado patrimônios assim que são importantes para uma sociedade, ligados muito à cultura de uma sociedade, ligados muito às práticas de uma sociedade. Né? Então ele pode estar ligado à religião, ele pode estar ligado ao ofício, que é o trabalho, por exemplo. Então técnicas de trabalho para fazer algum objeto que são consideradas históricas e têm uma importância devida ali para cada sociedade, são considerados patrimônios imateriais. A música pode ser considerado patrimônio imaterial, a dança pode ser considerado patrimônio imaterial. Vamos dar uns exemplos aqui. Capoeira, lógico, patrimônio imaterial. Porque a capoeira é um negócio que está parado lá? Não, é imaterial. Você tem rodas de capoeira, né? Por exemplo. Samba de roda é considerado patrimônio imaterial também. Frevo é considerada a dança, né? A cultura do frevo, não é a dança do frevo, é a cultura do frevo, patrimônio imaterial. Em relação ao trabalho que eu falei para vocês, queijo Minas, considerado patrimônio imaterial. Olha só que interessante, o queijo Minas é considerado patrimônio imaterial, mas só o queijo? Não, toda a técnica de fabricação desse queijo. Eu vou dar uns exemplos, porque o negócio é um pouquinho mais complexo para vocês. Tem muita gente que vai ficar com raiva disso que eu for falar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui em Belo Horizonte. E aí você tem os queijos, né, que são considerados patrimônio, mas que envolve tudo, tá? Não é só o queijo, a técnica para se fazer, tudo, tá? E vamos dar um exemplo de um desses queijos, que é o queijo canastra, produzido na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O queijo canastra é considerado patrimônio, então, toda a sua fabricação e tudo. Se eu como um queijo canastra aqui em Belo Horizonte, feito por uma pessoa aqui em Belo Horizonte, mas essa pessoa nasceu na Serra da Canastra e essa pessoa aprendeu a fazer esse queijo na Serra da Canastra, lá no canastra original, aprendeu com a sua mãe, com seu pai, com seu avô fazer o legítimo queijo canastra. Aí ele vem aqui para Belo Horizonte e vende aqui no Mercado Central. Eu vou lá e como esse queijo canastra. Eu estou comendo o queijo canastra original? Não. Sabe por quê? A técnica dele pode ter sido a mesma, mas tem condições climáticas, territoriais que modificam o sabor do queijo, modificam a maneira de preparo. Então o queijo canastra, ele só existe na Serra da Canastra. O queijo que eu como aqui em Belo Horizonte, mesmo sendo feito por uma pessoa que veio lá da Serra da Canastra e usou quase idêntico à forma de fabricação, o ofício, eu estou comendo, na verdade, um queijo tipo canastra, mas não é o original. E até mesmo, suponhamos, você fala assim, mas então vamos supor que ele fabricou lá na Serra da Canastra e trouxe para Belo Horizonte. As mudanças climáticas e durante o transporte já modificaram esse queijo. Então eu também já estou comendo um queijo canastra, que inicialmente era original, né, tombado pelo patrimônio, mas hoje ele está o quê? Ele está diferente. Esse queijo ele já não é mais o canastra de lá. Então é o tipo canastra. Eu sei que você vai falar assim, mas eu não percebo o gosto, porque queijo é gostoso pra caramba. E eu gosto pra caramba. Como bom mineiro, um queijo canastra, um queijo do Cerro, eu adoro. Mas tem aquele pessoal que fala que sentiu diferença, os críticos, né, as autoridades responsáveis pelo patrimônio, né, vão falar que é diferente, né? Bom, sabe aquele pessoal de programa de culinária que fala assim, sentir notas diferentes na sua receita? Pois é. É isso. Então, o queijo canastra, ele é tombado pelo patrimônio, mas na Serra da Canastra, que é o queijo original. Tranquilo, né, gente? Fácil. Vocês sacaram como é que tá tranquilo isso aqui? Bom, vocês já sabem, com tudo isso que a gente falou aqui nesses poucos minutos, vocês já sabem basicamente tudo que você precisa saber mesmo para o patrimônio para fazer uma prova do Enem. Então, levando tudo isso em consideração, o que falta? Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício.
questões que caíram no Enem que falam o que é patrimônio pra gente entender melhor. Vamos começar? E a gente começa já com uma muito fácil, olha só, aqui eu gosto bastante, Enem 2014, que já é até mais recente, eu vou ler aqui no meu celular, você está acompanhando já aí a questão na tela, né? É sobre o queijo, olha só. Mas entendam que essa questão sobre o queijo já caiu, mas ela pode ser cobrada em outros temas também, em outros tipos de fabricação, em outras coisas. Muito importante, vamos lá. O modo artesanal de fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nessa quinta-feira, dia 15, como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. O veredito foi dado em reunião do conselho realizado no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, um museu muito bacana. Se eu tivesse possibilidade, eu até ia lá com vocês aí fazer um vídeo lá. Eu não sei se pode gravar lá, mas é muito bacana. O presidente do IPHAN e do conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está, olha só, abre aspas, inserida na cultura do que é ser mineiro. Aí tá aí o Folha de São Paulo, 15 de maio de 2008. Gente, o que é ser mineiro? Lembra que eu falei que o patrimônio ele tem uma importância para determinada sociedade? O queijo mostra, segundo aqui o sujeito aqui, o líder aqui, o cara que tombou, né? Que o queijo Minas mostra o que é ser mineiro. Deixa eu ver quanto é que tempo a gente tem ali, tá tranquilo. Aí a questão, entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que eu não estou conseguindo ler aqui direito aqui, porque deu um pau aqui no meu celular. Mas o que está ligado ao queijo Minas, o que parece, né, o que está próximo do tombamento do queijo Minas, qual é? Olha só que fácil, gente. Alternativa A, Mosteiro de São Bentó. É São Bentó mesmo? No Rio de Janeiro. Alternativa B, Tiradentes Esquartejado, em 1893, uma pintura de Pedro Américo, pintou em 1893, tá? Não foi esquartejamento de Tiradentes em 1893, não. C. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, Espírito Santo. D. Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E Sítio arqueológico e paisagístico da ilha do Campeche, Santa Catarina. Tempo para pensar o que vocês acham que tem ligação com o queijo. Qual que é um patrimônio parecido, o tombamento dele é parecido com o queijo Minas aqui que a gente falou. Se você colocou a alternativa C, Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, Espírito Santo, correto. De todas as outras alternativas que a gente tem, sítio arqueológico, complexo de Ouro Preto, o Mosteiro de São Bentó no Rio de Janeiro, todos esses são materiais. O queijo e o ofício das paneleiras de Goiabeiras no Espírito Santo é imaterial, é um ofício. Então, está tombado até a maneira de se produzir algo que é importante para aquela sociedade. Algumas regiões vivem em prol disso. Inclusive, tem regiões na Serra da Canastra que sobrevivem através da produção do queijo. Então, eles dependem daquilo. Aquilo é um patrimônio para eles. Assim como também o ofício das paneleiras de Goiabeiras no Espírito Santo. Vocês acharam difícil? Não é. Vocês estão percebendo? Então, vamos fazer mais uma questão. Uma questão agora um pouco mais difícil, nem tanto, de 2013, sobre Rio de Janeiro. Vamos lá, já estou lendo aqui, vocês já estão acompanhando na tela. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. É uma categoria, tá? Como paisagem cultural. Ela não é a primeira cidade a receber o título da Unesco, mas é a primeira nessa categoria de paisagem cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que se candidatou, colocou o Rio de Janeiro lá para se candidatar à Unesco, inclusive é isso que está passando agora aqui pela Lagoa da Pampulha, não sei se você sabe, o Complexo da Pampulha está já no processo, já foi em primeira instância aprovado pela Unesco, mas o IPHAN que entra com esse recurso, e aí faltam alguns detalhes para ser considerado de fato o Complexo da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte. Ok, vamos lá. Em História Artístico Nacional IPHAN, foi aprovado durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial.
O presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira. Olha só, a paisagem carioca é importante para o que a gente chama de civilização brasileira. Tá vendo a importância educativa que se colocam no patrimônio? Com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações integradas visando a preservação da sua paisagem cultural. Beleza, então tá um texto falando da importância do Rio de Janeiro, aí, paisagem cultural e por aí vai, né? Questão: o reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva o reconhecimento como patrimônio histórico, né, da paisagem como patrimônio mundial, deriva do que, gente? Alternativa A, é patrimônio porque lá mostra o quê? A presença do corpo artístico local, tipo assim, vários artistas com obras de arte no Brasil e colocam lá no Rio de Janeiro, é por isso que virou patrimônio. B, imagem internacional da metrópole, a imagem que a metrópole quer passar para o mundo, né? Por isso que virou patrimônio. Desculpa, herança de prédios da ex-capital do país, porque o Rio de Janeiro foi a ex-capital do Brasil, né? Vocês sabem muito bem disso, assim, principalmente se acompanhar as nossas aulas aí, né? Olha só. D, diversidade de culturas presente na cidade, uma cidade cosmopolita, e relação sociedade-natureza de caráter singular, a relação entre o povo e a natureza no Rio de Janeiro. Tempo para pensar, parou, pensou, alternativa última aí, ou E, né? Não sei, dependendo da região que você está aí. Relação sociedade-natureza de caráter singular. Olha só, se você for no texto, tá falando assim que, olha só, vou até ler de novo aqui, a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. O Rio de Janeiro é uma cidade onde o contato com a natureza ele é muito próximo, vocês sabem disso. Tá? Para quem nunca foi no Rio de Janeiro, mas sabe pelo menos por imagens, né, por fotografias, vídeos, que está sempre em evidência. E essa relação ela foi o ponto principal para definir o patrimônio, para definir o Rio de Janeiro como patrimônio, uma cidade histórica, paisagística, nesse sentido, porque o ser humano, o sujeito, o cidadão no Rio de Janeiro está sempre em contato com a natureza no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro, mas lá é muito forte isso. Apesar, e o texto faz as críticas, a palavra do presidente, ele fala, ó, apesar, né, da sua, porque tem sua originalidade, mas tem desafios, contradições, também tem possibilidades. Então, Rio de Janeiro é considerado um patrimônio também por essa relação paisagística, a relação entre o cidadão e a natureza. Olha só que interessante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vocês percebem que ela foi mais rápida perto de outras aí que a gente tem aí, mas tem menores também videoaulas aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que patrimônio é muito importante para o Enem, é muito cobrado. A dica que eu dou não sei se a gente vai ter possibilidade de fazer isso em tudo, que a gente vai fazer mais exercícios mais para frente, mas uma dica importante é procurar questões de patrimônio no Enem, aí, em Enems passados, e tentar resolver de acordo com essa nossa explicação, ou outras aí, outros textos que vocês podem procurar aí na internet. Eu deixo aqui também linkado o site do IPHAN, para quem quiser conhecer melhor o site do IPHAN, para saber melhor, né, o que o IPHAN está falando, o que é patrimônio ali mais detalhado. Mas, bom, basicamente é isso. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha contribuído de alguma forma. Não deixem de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clicar aí no sininho para poder ativar as notificações, que tem gente que fala que não recebe as notificações. E compartilhar aí com seus amigos, também vestibulandos também, né? Gente, foi um grande prazer, um grande beijo. Fui!